Olá, bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, eu sou Laís Polador, eu sou mãe de Estela e aqui eu trago pessoas com quem eu possa trocar e aprender muito. Eu gosto muito de conversar, de conhecer pessoas, de conhecer o mundo das pessoas. E hoje eu trouxe uma pessoa a quem eu admiro muito, que é Trícia Carvalho. Ela é idealizadora e diretora da Sonho de Criança, escola que eu escolhi para minha filha viver a primeira infância. E quero dividir com vocês essa preciosidade que, graças a meu bom Deus, eu tenho acesso e gostaria que mais pessoas tivessem. Trícia, por favor, se apresente. Um prazer enorme estar aqui. Uma honra, uma honra. Por vários motivos. Eu sou Trícia Carvalho, sou da Escola Sonho de Criança, de um corpo de uma equipe que ama a infância, que estuda isso, que ama a gente, ama contato e que se orgulha muito de estar numa posição de não é defender a infância, mas vivê-la. Acho que isso hoje em dia é um privilégio enorme, enorme, imenso. Verdade, uma escolha também, né? Sim. Viver realmente. Sim. Porque às vezes a gente fica muito preso ali. E também o contrário acontece, da gente se perder e perder momentos valiosos, oportunidades valiosas que a infância nos traz, né? Nos permite Sim. viver. Eu penso que eu sempre comento assim que a infância é um tempo de uma entrega muito plena, né? É um caudal, é um lugar de pura entrega, onde o tempo é o kairos, né? É outro tipo de métrica, né? Essa métrica do relógio na infância não existe. A gente vê isso muito no brincar, né? Por isso que eu digo que é um privilégio muito grande reaprender, chegar mais perto desse lugar onde a vida pulsa, né? Concordo com você. É muito lindo. Se a gente ficar aqui só falando da Sim, infância, a gente sim, vai... sim. Óbvio, né, que esse papo hoje vai girar em torno da infância, mas é porque duas apaixonadas pela infância conversando... Isso. Vamos lá, eu quero conhecer mais a história, né, da Sonho. Como foi que surgiu a ideia da escola? Eu acho que a ideia da Sonho surge há muito tempo, né? Surge de menina pequena. Menina pequena que viveu o chão da vida, né? As árvores, o pé no chão, as jabuticabeiras, essas coisas bonitas que menino pequeno vive. Vivia, né? Hoje nem todos, Eu falo infelizmente. vive nesse sentido de que a gente é nesse local que a gente precisa se colocar, né? Sim. Não podemos achar que isso é um passado. A gente tem que trazer isso de volta. Que bom ouvir isso, tem razão. Em forma de saúde, né? Às vezes a gente pensa, né, que eu conversando com a mãe esses dias, ela falando, ai, fico tão triste, porque assim, minha filha não tem o que eu tive na infância. Eu tinha uma infância muito livre. Sim. Eu brincava na minha rua, eu Sim. corria, aquelas brincadeiras realmente que a gente via sentido, Sim. né? E eu concordei com ela, mas ouvindo você falar agora, a gente não pode ficar nesse comodismo de achar que passou e que a gente não pode proporcionar nada parecido, né? Não, porque o sentido da existência é o sentido de comunidade. Ninguém vive só. Né? Então, retomando a tua pergunta inicial, né? A Sonho nasce desse sentido de existência comum, junto com o outro. Valentim, quando eu o conheço, eu já era apaixonada por educação, e aí eu conheço, ele é dessa área de educação espanhol, e um apaixonado, né? Um apaixonado. Já morando aqui no Brasil há muito tempo, e a família dele lá na Espanha também envolvida na área da educação. E eu, na época, trabalhando em duas vertentes. Eu trabalhava com capacitações, com comunicação, e no período com neurolinguística. Então, me chamava, já eram os cochichos da neurociência ali, me chamando. Era, na época, uma coisa mais técnica. Mas aí, quando a escola surge, chamando Sonho de Criança, que ela já diz, né? Sim. O nome da escola já diz a que veio, né? Já diz muito. Ela não é uma outra coisa que não. Esse é evocar de um sonho de vida, né? Do que alimenta uma pessoa depois até passar para outro tempo, outro lugar, essa outra coisa que a gente não sabia o que é, né? Acho que esse privilégio a gente foi cultivando desde o início.
mas muito olhando a criança. Olha, esse termo que se usa tanto hoje, de escuta, né? Esse estado de presença, para olhar que fenômeno é esse que se dá no brincar. E como pode nascer uma escola pautada no brincar, e não numa vertente de depósito. Né? Então, acho que isso é uma via importante para a gente olhar. Você vê, eu sou chorona, né? Sim. Então, eu acho muito bonito quando você fala sobre infância, e eu me emociono mesmo. Sim. Porque quando eu comecei a escolher a escola para a Estela, eu pensei em várias coisas. Eu pensei que tinha que fazer muito sentido para mim. E como eu te falei, né? Estava te falando antes da gente começar a gravar, eu sou muito curiosa, então eu estudei sobre algumas coisas que eu encontrei quando encontrei a Sonho. E que eu pensei, é esse lugar, precisa ser esse lugar. Sim. E depois de te ouvir, né, as oportunidades que eu tive de te ouvir, a cada vez que eu chego em você, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Então eu me emociono quando eu escuto falar, porque eu fico feliz, eu me emociono de felicidade, feliz por ter feito essa escolha para minha filha. Sim. É um caminho muito consciente, mas ao mesmo tempo que ele é consciente, não é aqui, né? É aqui Sim. que pulsa. Sim. É esse outro lugar, né? Henrique Orbán vai falar muito do pensamento do coração, né? É esse outro lugar que a gente escuta muito na Sonho, quando as pessoas entram e toda a condução de vida, nossa vida interna ali, é nesse sentido de que tudo pulsa, tudo é pulso. E é pulso de verdade, né? Não há por que a gente maquiar choros e coisas, não. São coisas vivenciadas, conversadas, assimiladas entre todos, né? E por poderem... eu acho que quando as crianças podem expressar, aí sim fica uma coisa, um poço de... Eu consigo expressar isso e eu chego até essa etapa de emoção ou de entendimento, né? Esses dias lendo... A gente estuda muito com Gandhi Piosky, né? Ele vem aqui, é um estudioso da infância, que já está quase 15 anos vindo, e a gente indo aos encontros com ele. E ele fala assim, dos arcaísmos da brincadeira, por exemplo, de casinha, né? De quantos papéis são desempenhados ali. Eu estava assistindo um vídeo dele sobre isso, Sim. Da brincadeira de casinha. Que é muito bonito. E aí é preciso um adulto muito controlado, que se cale, para não interferir numa narrativa que está surgindo ali, que é uma narrativa de troca de papéis, que não passa por essa natureza julgadora do adulto. Então, você não está deixando fulano ou fulana brincar, deixe seu amigo brincar. Não é isto, é outra natureza de relação. É uma relação circular, onde alguns papéis são destituídos. Em alguns momentos, alguns papéis são destituídos. As crianças dizem, às vezes, né? Não, você não vai ser mais a mãe. Você não vai ser mais a mãe, porque você está fazendo isso. Aí o outro, não, a mãe é ela. Então, começa uma discussão narrativa da história, mas com função igualitária, função de comunidade. Então, eu acredito que quando a gente pensa uma escola, pensa aqui, né? Pensa e pulsa uma escola, a gente está pensando muito mais um local onde uma comunidade se encontra, um local de encontro, do que um local dissociativo. Não é um local de formar eu, é um local de formar nós. Precioso isso. Precioso. Porque tem muito mais a aprender do que Sim. aquilo que é taxado como necessário. Né? E eu acho que esse momento do 0 ao 6, né, tão rico em oportunidades, é para isso. Sim. É para a gente ensinar o que realmente importa. Né? E aí varia. Tem pessoas que pensam que o que importa é aprender a escrever, a ler. Não que a gente não pense nisso, né? Mas eu acho que sentir e entender o sentir e aprender sobre o que se sente Sim. é muito importante. Queria falar disso, do sentir, né? Num sentido, e usar muito essa palavra, né? Para uma criança ou para qualquer pessoa, e eu gosto muito de falar vivas, inteiras, né? Íntegras nelas mesmas, talvez às vezes até mais íntegras do que adultos que se distanciaram por cultura, por aprendizados
X, Y, Z, de conceitos basilares da vida, que sustentam a vida lá embaixo, né, que mantém a vida organizada. Há uma coisa muito bonita de você acompanhar uma criança e fazer esse acompanhamento no que faça sentido para ela. E essa palavra fazer sentido, ela não vai somente, de novo, na cognição. O fazer sentido é porque esse corpo vai precisar sentir. Perfeito. Sentir, encontrar o mundo, né? Isso também é um termo que a gente vem estudando muito e aprofundando. Quando a gente percebe que a criança, ela, em certa maneira, nasce para vir à luz do mundo, né? Ela vem desse canto escuro que é o útero aconchegado, mas ela vem à luz do mundo. Dar à luz é essa coisa linda, né? Esse local de clarear e de encontrar coisas, de você ver um pouco mais, né? Só que esse encontro ele precisa ser muito delicado, muito sutil, ao tempo que ele também precisa ser continente. Ele não pode ser um local, esse encontro da criança, das materialidades que o mundo tem, e desse encontro com o outro, né, com os outros todos que nos cercam, com a família, logo depois com os padrinhos e tios e tal, logo depois com a escola, com os amigos, com as educadoras, com os educadores, logo depois, e essa gama vai se ampliando nesse círculo. Ao tempo que ela está encontrando pessoas, ela também precisa encontrar materiais nesse mesmo corpo. E quanto mais esses materiais são estruturantes, conversem, façam sentido para ela, mais ela tem a oportunidade de dizer: esse dom que pulsa em mim, que nasceu nesse vir à luz, ele vem à luz para ser aqui, nesse lugar lindo, chamado Terra. Então a gente não nasce para nada, né? A gente nasce numa plenitude de aplicar nossos dons aqui, em encontro com algumas matérias, com algumas pessoas. Então, em sendo matérias mais naturais, e aí a gente já entra num assunto bem profundo, que é um assunto que a gente estuda na escola constantemente, a gente vai entender que nosso corpo sensível encontra outros corpos sensíveis e se potencializam. A gente aprende melhor e se relaciona melhor, por exemplo, se eu tenho a natureza como mestra. Vou chegar aí. Vou chegar aí. Você falou, eu te ouvindo falar, né? Eu reforço a ideia que eu já tenho em mente e no meu coração de que as crianças estão longe de ser uma folha em branco, um potinho que a gente precisa ir colocando informações e ensinamentos. Eu penso que a criança já vem com saberes super importantes e que, na verdade, nós também temos muito a aprender com elas, né? A pureza, a sabedoria mesmo que uma criança traz, né? Então, a gente tem que desmistificar, tirar da mente essa ideia de ter que encher aquele potinho de informações, né? Sim. A gente tem que realmente perceber as características daquela criança, porque as crianças têm características próprias e diferentes entre elas. Sim. E é tão bonito isso, né? De você olhar para uma criança e perceber características próprias que são dela, né? O mundo inteiro nascendo, né? O mundo inteiro nascendo. É óbvio que o ambiente é importante, né? O ambiente escolar, o ambiente familiar. A forma como nós nos relacionamos com essa criança e estimulamos, sim, o que precisa ser estimulado. Mas é o olhar para ela, para quem ela é. Né? Porque, como você falou, uma criança é uma pessoa. Uma pessoa que é como ela é, né? E tem um negócio bonito nisso de ser como é, né? Porque a gente vai entender que a gente é cada dia diferente. Sim. É como se a cada dia a gente nascesse um pouquinho de novo. E isso é maravilhoso. Se renovasse. Isso é maravilhoso, eu amo isso. É espetacular, né? Então, eu gosto muito de pensar assim, que nessa estrada toda de acompanhamento, né? É uma honra acompanhar uma criança, 2, 3, quantas sejam, né? Mas é uma honra muito poder redescobrir mundos, né? Mundos inteiros. Sim. Porque ao mesmo tempo que eles não são local de depósito, né? Isso é uma agressão falar uma coisa dessas, né? Uma agressão.
ao mesmo tempo que eles não são esse local de depósito, eles também precisam de um norte. Sim. Precisam de um norte, um continente. Às vezes o continente é um colo, às vezes o continente é uma fala, é uma orientação, né? Eu gosto muito dessa metáfora de dizer que a gente precisa alumbrar o caminho, né? A gente está por trás da criança, alumbrando o caminho para ela seguir a senda alumbrada. Mas o caminho é dela. É dela. Eu queria te perguntar sobre... queria que você falasse mais um pouco sobre a educação biocêntrica. Sim. E como é que você traz também a neurociência para esse processo educacional que a Sonho se propõe a fazer. Uhum. Nos estudos que a gente faz, a educação biocêntrica, ela chegou inclusive pelas mãos delicadas de uma grande amiga, ela é Carla Coelho, e ela vai trazendo os conceitos do Rolando Toro, no sentido de que a vida é primeiro, a vida é o primordial. Então, qualquer aporte técnico, se não se volta para a vida, perdeu o próprio caminho. Então, o que mais vale no acompanhamento de uma criança? A vida dela, não a vida na completude, inclusive a vida anímica dela. Esse olhar, ele é muito ampliado, né? Então, esse corpo que precisa se movimentar, que não necessariamente é um movimento coordenado, dizendo coordenado, um movimento técnico de ser um esporte ou ser, não necessariamente isso é importante, é a composição, mas esse corpo em expansão precisa saber o que pulsa nele, que vai dar caminho, que vai dar expansão para ser, né? Em relação a isso, eu só queria abrir um parênteses sobre Estela, né? Sim. A gente não consegue fazer tudo, por mais que queira. Eu tentei fornecer várias formas de desenvolvimento para ela, mas uma coisa ou outra fica faltando. Uhum. E eu desenvolvi muito essa parte cognitiva através da leitura, que é uma forma que eu tenho de me conectar com ela, porque é algo que faz muito sentido para mim, que eu estimulei, que hoje ela gosta, e é um momento muito nosso. Uhum. Muito mais do que eu estimulo a leitura, é um momento nosso, de afeto, de intimidade, uhum. de vínculo. Sim. Né? E a parte motora dela, eu senti que demorou um pouquinho mais para se desenvolver. Sim. Mas quando ela entrou na Sonho, é impressionante o que aconteceu com essa menina. É como se ela estivesse prendendo, a necessidade dela, né, o movimento dela estivesse preso. A gente mora em um apartamento pequeno. Uhum. Até já conversei muito com a Andresa sobre isso. Uhum. Então, quando ela chegou ali naquele lugar, que ela podia subir em coisas, correr. Ela ama. Uhum. Tanto que você sabe que ela teve dificuldade no começo de se concentrar em algumas atividades, porque Sim. ela queria correr, Sim. ela queria ter o que o corpo dela pedia, que Isso. ela não tinha em casa. Isso. Então, é muito bonito isso. Eu vejo, né, e isso me agrada, me chama muita atenção positivamente. Essa liberdade que as crianças têm realmente de se movimentar, Uhum. de viver o corpinho delas, de se expandirem, enfim, de estar ali inteiras fazendo o que elas sentem necessidade. E aí, né? assim, pensando nesse sentido de novo, nesse sentido de sentir, né? Sim. Estamos na Semana Mundial do Brincar, né? Agora. Sim. Há toda uma campanha em torno disso. Eu digo, a gente precisaria ter uma vida mundial do brincar, né? Né? Sempre, a gente não precisaria ter uma só. semana, né? Precisa ter uma vida. E a gente precisa defender essa ideia, porque o que faz sentido para uma criança? Sentir no próprio corpo. Sim. Essas crianças, há gerações, né? Perderam quintais, perderam praças, perderam as ruas, tudo começa a ser dito que é perigoso, né? Tudo é muito concreto, de concreto. Tudo é muito concreto. Adorei você trazer essa palavra, né? Porque já é tempo da gente desconcretar as coisas, né? Sim. Voltar a pôr areia, voltar a plantar. E falando nisso aí, esse é outro ponto importantíssimo e que eu amo na Sonho, é o fato das crianças terem contato com elementos da natureza. Sim. Diariamente. Sim. Isso enche os meus olhos. Sim. E eu queria que você falasse sobre a importância da conexão com a natureza para o desenvolvimento infantil e, aproveitando esse gancho, falasse um pouquinho sobre os materiais que vocês utilizam, né, que eu já escutei falar sobre isso, mas gostaria que as pessoas escutassem também, sobre a madeira, o bambu.
Essa história é assim, é uma história que ela não é necessariamente técnica, é muito técnica no sentido de que a gente vai aprofundando cada vez mais os estudos. Mas o que a gente começou a perceber? Nessa perda de quintais, de espaços e tal, da vida dura, né, da vida concreta, essas materialidades também formam uma dureza de postura, uma dureza de não resiliência, de desistir das coisas. E aí eu vou pensar assim, precisa visualizar isso. Então, quem vive no concreto ou vira muito bruto, porque o concreto é duro demais, ou se machuca e vira tudo dói. Eu não quero, né? Uhum. E na Sonho a gente tem uma prática assim de aproximar da natureza, entendendo a natureza não como uma outra coisa que é externa a nós, que precisa ser estudada, mas nos entendendo natureza, a gente vai observando o gesto de cada criança e por onde ela está transitando. Então, se eu estou numa idade dos 2 anos, uma idade bem terra, é terra, gosto dos buracos, gosto de cavar, tenho esse espaço. Os meninos com 2 a 3, eles gostam muito de fazer os cercadinhos, né? Ou cavam os buracos ali, parece que estão cavando um útero, um lugar de ser de novo, né? Um aconchego. Um dia desses a gente estava fazendo um açudinho. Cavamos com os meninos um açudinho lá, um açude, miudinho. Enchemos de água de poço, assim, para eles colocarem os pezinhos dentro. E é a coisa mais bonita do mundo, né? Esse local de reunião que convida a criança, convida o olho a um não é nem um foco, sabe? É um relaxamento, é uma entrega. E aí a gente dá uma olhada bem lá para trás, né? Nós andávamos, né? A gente caminhava de caverna em caverna e de tribo em tribo. E a gente se encontrava sempre em torno de fogueiras e se caçava junto, né? E o resultado da caça, ele era partilhado, tudo era comunitário. E os momentos de intimidade eram os momentos de recolhimento. Então, entender essa lógica, que é uma lógica humana, né? É genético isso. Entender essa lógica que é muito próxima à natureza, que esses elementos, eles pautam a gente. Não só como água, terra, fogo e ar, e entender que terra, por exemplo, é brincar com terra. Não. Então, é isto também. Mas, se eu digo, Estela está num período, supondo que está mais grudada na terra. E essa pulsão da terra, hoje, Estela, tá numa pulsão de terra e heróica. Então, ela quer espaço para ela. Virou uma territorialista por aquele momento de vida que ela está ali. A atitude da criança vai sendo lida, entendida, e a gente vai dando vazão àquela pulsão. Então, se ela começa a se endurecer muito no meu, esse espaço, as minhas coisas, o meu, a gente precisa contrabalançar essa terra, território, com a água, por exemplo. Sim, mais fluida, com os locais, né, de fluidez, os locais de entrega, os locais de não desistência, os locais que correm, né? E isso pode vir no brincar de uma forma linda, mas também pode vir num gesto. A fala mais com o pulso mais feminino, que pode estar num homem ou numa mulher, é uma fala das águas, né? O fogo como elemento, ele pode vir num acalanto de um abraço, um fogo extremamente positivo, que organiza, dá essa contenção amorosa. Pode vir num limite, de uma fala mais firme, mais segura. Amorosa, mais segura. Também é fogo. E quando ele ultrapassa um limite de amorosidade, ele pode, se ele se transforma, por exemplo, num grito, ele é um fogo que queima, né? Todos nós já vivenciamos isso. Sim. Em algum tempo da vida. Então, esses elementos, eles vão se cruzando todo o tempo. Por isso a escola é uma das coisas que mais a gente cuida. Ela é plena em natureza. Em espaços de correr, em espaços de brincar, de terra, de areia, de árvore, as fontes de água, esses verdes, essas miudezas, né? Os locais dos peixinhos, as coisas miúdas. E isso é plenamente possível.
inclusive numa casa, inclusive num AP. Uhum. Olhar para o miúdo com olhos de grandeza. Sim, lindo. Eu fiquei escutando você na última reunião que a gente teve e teve uma coisa que você falou que me marcou. Depois, até conversando com meu sogro, eu contei. Ele riu, mas é muito mais profundo do que uma simples atitude. Eu queria que você falasse para as pessoas. A história da jaca. Você lembra que você me contou a história da Qual jaca? foi a história que eu te contei? Então, tantas histórias lá. Uma criança estava passando por algum desafio. E aí você pediu para alguém comprar uma jaca ali perto sim. para ela Sim. debulhando, Sim. né, a jaca. Na verdade, isso é a grande conversa com as matérias, né? O que a gente vai entendendo? Toda matéria ensina. A gente está cheio de matérias naturais que são grandes mestras, né? A jaca gruda na mão. São matérias de embate, né? Isso também os estudos aí do Gandhi, do Bachelard, vão dando caminho para a gente. As matérias de embate, elas se sobrepõem à vontade que aparece da criança. Então, às vezes, não dá para tirar o visgo da jaca tão imediatamente. Igual que, por exemplo, na beira do mar, né? A criança não manda no mar, né? O mar é o mestre ali. É uma espécie de modulação, né? E na educação isso é plenamente possível. Fazer com amorosidade, mas ir trazendo matérias que ensinam ao corpo pelo sentir, pelo sentido que faz nele. Então, um é visgo, o outro escorrega. E nesse caso da jaca, eu estou tentando me lembrar, mas eu não me lembro. O que exatamente a criança estava precisando sentir que a jaca trouxe? Por exemplo, te citando a jaca, mas posso citar outras matérias que não se largam rapidamente. Então, às vezes a criança, pelo próprio pulso infantil mesmo, por ser criança, quer porque quer do jeito dela. Mas isso é pelo dom. James Hillman vai trazer isso lindamente, né? Lindamente, que ele diz que a gente nasce numa condição de semente de carvalho, né? Esperando a terra fértil ideal para brotar, né? Para se transformar numa grande árvore frondosa. Voltando à jaca é matéria de embate. Desde fora ela dá uma espinhada nos dedos. É difícil de debulhar, mas é uma delícia de comer. Dali uma parte escorrega, ela é puro ensinamento. Uma parte escorrega, porque na hora que você abre o bago, o caroço pula, tu não consegue segurar o caroço. E por outro lado, o visgo dela gruda na mão. Então é uma certa matéria de embate que controla a vontade, que dá lugar para essa vontade saber esperar, saber dar o tempo, né? No livro da Sonho, a Sonho tem um livro lindo. Ah, que lindo! Eu não sabia, como é que eu não sabia disso? A Sonho tem um livro lindo, chama Sonho no Mundo, escrito a muitas mãos, delicadíssimas, foi na época da pandemia, que a gente escreveu entre muitas mãos maravilhosas, assim. E nesse livro a gente fala muito desses aprendizados profundos, né? Com os visgos, com os puxa-puxas, e a gente abre para esse Nordeste lindo, que é cheio de local, que é puro ensinamento, né? Passeio no manguezal, às vezes vale por 4 anos de aprendizado. 4 anos, achando os goréis, as coisas, né? Vendo os buraquinhos, vendo onde se esconde. E aí lá a gente escreve isso, dando um sentido de olhe para essas miudezas que são imensas. E possíveis, né? E completamente possíveis. Alcançáveis, assim. Não sei nem se existe essa palavra, mas assim, a gente pode, né? A gente consegue. Isso. Aqui é uma riqueza, né? A gente tem... por isso que eu digo assim, é muito, muito bom entender que as matérias estão nesse Nordeste riquíssimo, né? Aqui a gente tem, de matéria ensinadora, assim, professora. A gente tem as palhas, as madeiras de inúmeros tipos, né? Madeira de jaqueira mais firme, com uma cor ali, uma presença de cor. As madeiras que são mais manipuláveis, que viram barquinhos, né? Que podem ser esculpidas. Inclusive lá na Sonho a gente já está trabalhando com a parte de marcenaria, que é a coisa mais linda, né? Sim. Com o Tarciso. As palhas para os trançados, porque quando costura e trança, está também costurando suas próprias emoções, né? Sim. Seus próprios conceitos emocionais internos, seus embates, está se dando o tempo, né?
E aí esse tema do tempo, falo já do tempo, mas cada matéria vai dar informação devolutiva para o corpo. Sim. Né? Sim. Se eu trabalho com pedras, por exemplo, secas, eu tenho uma informação, a pedra não se dobra. Mas se eu trabalho com pedras e óleos, ela desliza no corpo. Por exemplo, pedra e óleo de coco e uma gotinha de óleo essencial é outra informação. Então, pedras, palhas, coco. Coco é uma riqueza, né? O próprio coco. Imagine uma fruta que diz tanto. E eu fico pensando quanto a gente tem que ensina e que a gente se afastou, né? A gente esqueceu. Esqueceu do que é o principal, o primeiro. E essa educação biocêntrica, né? Essa primeira coisa, essa coisa tão central, tão basilar, que o resto parece suavidade. Sim. Então, se eu tenho um toco, um galho, uma coisa, e tenho pedaços de tecidos, ou de feltros, ou de chitas, e fitinhas, e cordinhas, se eu tenho tudo isso e crio minha boneca, ou palhas de milho, agora criamos nesses dias, os meninos estavam lá descascando os milhos, e fizeram bonecas de palha. Mas se eu tenho isso tudo feito por mim, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou dando oportunidade para esse dom que conversa comigo todo dia, imaginar, tocar esse imaginário gigantesco que não tem fim. Ele não tem fim. Né? Ele toca o inominável. E voltar em forma de objeto. É diferente de eu dar uma pole. Sim. A pole é pronta. Sim, a pole foi alguém, né? Já. Sim. Alguma pessoa que passou por uma indústria que a indústria fez, que repetiu todas iguaizinhas. E é muito importante poder fazer casa, fazer coisa. É como se a gente desse um local de nascimento para o sonho. Sim, sim. Nosso sonho precisa nascer nas nossas mãos, no nosso gesto, no nosso fazer, na nossa voz, né? Estelinha tem isso. O sonho dela nasce daí. Então, é um lugar muito delicado esse, de poder fazer uma seleção de materialidades que conversem com essa delicadeza da infância, mas não conversem porque o adulto quer. Conversem com o profundo dela, porque não sou eu quem posso definir no meu plano de aula, carta de intenção. Eu posso até dar um primeiro passo na carta de intenção. Por isso ela se chama carta de intenção, né? Eu tenho um primeiro plano do que a gente vai fazer. Então eu posso até dar uma dica. Se quero brincar de construções, eu posso dar uma dica de que tipo de coisas eu preciso pôr ali na minha roda, da minha assembleia, daquele dia. Mas eu preciso também da liberdade da criança de colher naquele quintal, naquele pátio, naquelas jardim, naquelas coisas, no entorno, o que o sonho dela pede. Porque às vezes o sonho dela, no sonho dela, que é um sonho, por exemplo, aquático, tem uma sereia. E ali só tem madeira. E a madeira não vai dizer da sereia dela. E ela vai ter que ir atrás de conchinhas em algum canto. Se ela encontra e acha, por exemplo, uma argila para cravar essa conchinha, vai nascendo a sereia, que é o sonho da menina ou do menino, o sonho aquático. E aí nasce um mitema. Nasce muito mais do que o adulto pode alcançar. Sim. Muito mais. Vai tocar em coisas muito profundas, que pode ser dela, daquela vida que nasceu agora. Pode ser um toque profundo genético, que às vezes é de uma bisavó, de um bisavô, um tataravô, que vem ali geneticamente com um pedido, né, do dom continuar. É a continuidade da vida, que é uma das coisas mais potentes. Né? E pode vir também de outras instâncias. Ai, que lindo ver você falando isso. Sabe por quê? Eu me arrepio. Porque eu sabia que esse papo aqui ia fluir bem. Eu, hoje, né, escrevi um livro, fui coautora em outro, e a minha avó, que é a minha grande inspiração de vida, uma mulher que viveu realmente intensamente, assim, que corria atrás dos desejos e dos sonhos dela, era escritora e poetisa. Né? E eu nunca me imaginei nesse lugar que eu estou hoje. Né? Hoje eu já estou aqui com mais um livro em mente, pensando em voltar para frente, mas assim, nunca me imaginei nesse lugar. Sim. E quando teve o lançamento do meu livro, né, eu fiz aqui em Aracaju e lá em Salvador,
E as pessoas falavam, que lindo, você seguindo os passos da sua avó. E eu pensando, nossa, né, a gente é colocado, a gente é levado a lugares que a gente nunca imaginou, né? Olha, o papo tá muito bom. Ainda tem muita coisa pra gente conversar, mas nós vamos acabar esse bloco. É lindo, né? Ouvir uma pessoa sensível para a infância, assim, que a gente realmente para pensar em coisas que a gente não costuma pensar na correria do dia a dia, né? E eu espero que você tenha se dado a oportunidade de ouvir essa voz, esse olhar sensível e que tenha te tocado como me toca, né? Toda vez que eu escuto Trícia falar. A gente volta e no próximo episódio a gente vai continuar esse papo sobre a educação que ela acredita, tão linda, tão atenta, tão sensível, né? Eu vou ser muito repetitiva porque essa sensibilidade nos falta hoje. Então é importante ouvir para a gente relembrar, né? E colocar em prática novamente, se deixar essa sensibilidade voltar para quem nós somos. E vamos conversar também sobre um ponto importantíssimo, que é a relação da família com a escola e família. Tá? Então não percam, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por esse primeiro momento, voltamos já já. Gratidão. Um beijo, até já.